Olá pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E se você chegou até aqui ao nosso canal é porque com certeza você quer entender e identificar as motivações e intenções que por vezes estão ocultas em nosso coração. E hoje nós vamos contar a história de um personagem muito conhecido nas escrituras, a história do profeta Jonas, um profeta que teve uma atitude totalmente inesperada. O Senhor pediu para que ele levasse uma mensagem até uma cidade e ele simplesmente decide fugir. E aí, antes de começar essa história, eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. Você já tentou fugir de algo que o Senhor pediu a você? E agora outro detalhe, conseguiu? Olha só, pessoal. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Será que o motivo pelo qual você tentou fugir foi o mesmo motivo que Jonas teve? Vamos descobrir se foi? Vamos lá. E eu vou trazer como referência a vocês o livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo do 1 até o 3, que diz o seguinte: Jonas, filho de Amitai, recebeu uma mensagem do Senhor para levar até a cidade de Nínive. E Jonas simplesmente decide ir para a cidade de Tarsis, totalmente contramão do lugar que o Senhor havia dado a ele. Olha só. E por que motivo Jonas teve essa atitude? E eu quero começar falando de algo bem interessante que a gente pode observar logo no início do versículo, que diz assim: Jonas, filho de Amitai. Sabe qual é o significado do nome Amitai? Significa verdade. Vamos trocar esse nome Amitai pelo termo verdade? Olha só como fica. Jonas, filho da verdade. Só que Jonas não se comportou como filho da verdade. Jonas estava se comportando como dono da verdade. E tem diferença. Deixa eu dizer algo importante para você. A verdade, ela não é uma ideia. A verdade, ela não é uma teoria. A verdade, ela não é um conceito. A verdade, ela é uma pessoa. E pelo fato da verdade ser uma pessoa, ninguém pode se tornar dono da verdade. No máximo, podemos nos tornar filho dela. E Jonas era um filho da verdade que não se comportou como filho da verdade. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se comportado como dono da verdade ou como filho dela? Porque o papel de um filho da verdade é revelar a verdade a pessoas através da sua vida. E Jonas simplesmente decidiu que não queria revelar a verdade a essas pessoas da cidade de Nínive, porque ele entendeu, pelo seu senso de justiça própria, que essas pessoas, elas deveriam ser condenadas de fato. Agora, por que motivo Jonas tinha em si, dentro de si, esse sentimento de justiça própria? Porque o sentimento de justiça própria entende que eu posso julgar e posso condenar alguém. Olha só. Jonas tinha dentro de si a crítica. Jonas tinha oculto em seu coração a crítica. Agora, deixa eu fazer uma diferença para vocês. Existe o pensamento crítico, que não é errado. O pensamento crítico aguça a percepção das coisas e você precisa ter. Mas você não deve ter um coração crítico, porque o coração crítico, ele busca retalhar e condenar o próximo. E Jonas tinha oculto no seu coração justamente a crítica. E por que motivo Jonas tinha no seu coração essa crítica? Por que motivo Jonas não queria levar aquelas pessoas daquela cidade até a oportunidade de se arrepender? E eu faço uma outra pergunta. Você já se comportou como Jonas? Entendendo que tem pessoas que são merecedoras de perdão e outras não são merecedoras de perdão? Você já se olhou diante do espelho e já viu que você
também tem erros em sua vida? Você é merecedor de perdão? Ou você é merecedor ou merecedor de condenação? Reflita nisso que eu estou dizendo. Jonas, ele tinha esse coração crítico devido a um fator. Mas antes eu quero te dizer outros 2 fatores que levam a desenvolver um coração crítico e que eu gostaria que você avaliasse se isso não tem acontecido na tua vida. O primeiro fator é o fator eu. O que é o fator eu? É alguém que tem em si inveja e ciúme. O fator eu, ele pode levar você a desenvolver no seu coração a crítica. Segundo, o fator controle. O fator controle é alguém que perde o controle de uma determinada situação e, por isso, ela começa a retalhar outras pessoas, porque ela está perdendo ou perdeu o controle. Ou então tem o fator medo, que foi justamente a causa do desenvolvimento do coração crítico de Jonas. Jonas tinha muito medo do povo daquela cidade. Por quê? Simplesmente por um fato muito claro. Nínive era uma cidade cruel. Jonas viu tudo aquilo que Nínive fazia. Jonas presenciou. Nínive era uma cidade inimiga do povo de Israel e eles eram extremamente cruéis. Então o fator medo começou a desenvolver no coração de Jonas a crítica. E nós precisamos tomar muito cuidado com o medo. O medo tem a capacidade de fazer isso. Mas entenda, o medo não pode controlar o teu coração. Ele não deve controlar o teu coração. Mas Jonas se deixou levar por isso e desenvolveu nele o senso de justiça própria, entendendo que aquela cidade não era merecedora de perdão. Mas Deus, pela sua providência divina, fez com que ele voltasse à sua rota. E ele voltou, levou a mensagem e aquelas pessoas se arrependeram. E ele ficou extremamente descontente com aquilo. Olha que tristeza. A tal ponto que Deus colocou ele numa determinada situação, em uma planta, e Deus disse: Jonas, quer dizer que você sentiu pena dessa planta que estava te dando sombra e dessas milhares de pessoas em Nínive, você achava que elas não eram merecedoras do meu perdão? E muitas vezes nós temos esse comportamento porque o coração crítico, ele cega as pessoas. E eu quero te chamar a atenção para que, se você tem esse coração, que você peça ao Espírito Santo que procure desenvolver amor no teu coração, ao invés de ódio. Que você procure desenvolver e encorajar pessoas ao invés de querer destruir pessoas. Que você entenda que nós temos o papel de levar a graça para outras pessoas ao invés de afligir as pessoas, porque esse é o papel de um filho da verdade. Então, não se comporte como que dono da verdade, mas sim seja a luz na vida de outras pessoas para que elas tenham a chance e a possibilidade de ter clareza, de entender a necessidade que é de nós termos em nossas vidas o Senhor. Esse é o papel de um filho da verdade. Então, eu digo para você, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que as pessoas possam entender qual é verdadeiramente o dever de um filho da verdade. Que Deus abençoe a tua vida e não fuja da vontade de Deus. Então, até o nosso próximo vídeo.